E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é um top 10 de animes onde o protagonista fraco fica muito apelão ao decorrer da história. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Em 10º lugar está Indrid. O protagonista conhecido como Shun é um estudante com uma personalidade otimista, mas certo dia ele encontra um cristal misterioso no escritório do seu pai. Assim que ele o toca, o mundo começa a ficar distorcido e ele é enviado para um mundo conhecido como Indra. Nesse mundo, um príncipe chamado Emílio está se aproximando da idade de herda ao trono. Ele despreza o atual rei, pois ele matou seu pai, e com isso ele inicia uma missão na tentativa de se vingar. Mas ele acaba sendo capturado, pois ele está muito fraco e é colocado na prisão. Enquanto ele está muito triste por tudo que aconteceu, a parede de sua cela começa a distorcer e Shun acaba aparecendo dentro da cela. Após conhecer Emílio, ele começa a ter dois novos objetivos, onde ele quer retornar a seu próprio mundo e ajudar a completar a vingança de Emílio. Nesse mundo, algumas pessoas são capazes de usar armas chamadas de Warp Relic. Como Shun é da superfície, ele não deveria ser capaz de usar uma Warp Relic. Então todos ficaram surpresos por ele ter uma. A sua é uma espada e ele consegue dominar lá em pouco tempo. Com isso eles começam uma nova jornada juntos, onde eles têm que usar todas as suas forças em várias batalhas para sobreviver. Em 9º lugar está Shironeko Project Zero Chronicles. Em um mundo onde está dividido em dois reinos, o Reino Branco, que flutua nos céus e é governado por sua rainha Iris, e o Reino das Trevas, que fica em uma área isolada na Terra e abriga o Rei das Trevas como seu governante. Nos últimos dias, as forças do mal estão acumulando um grande poder e está representando uma ameaça para o mundo inteiro. Ao mesmo tempo, no Reino Negro, monstros violentos aniquilam a aldeia do protagonista, que é um garoto, deixando ele como o único sobrevivente. Enquanto chora sem esperança, um homem de armadura percebe ele e o ajuda. Logo depois, esse homem reconhece o potencial do menino para mudar o reino para melhor e faz dele seu herdeiro antes de falecer. O menino então jura se torna o príncipe das trevas, aquele que substituirá o rei das trevas, para trazer o mundo de volta ao seu caminho correto. Com isso ele inicia sua jornada e logo ele conhece a rainha Iris, que acaba ajudando ele. Com isso, à medida que Iris e o príncipe das trevas passa por vários desafios difíceis, ele tem que participar de várias batalhas extremas para conseguir ser o novo Rei das Trevas para que possa salvar o mundo. Em 8º lugar está Ibrahim Kamino Panzali. O protagonista, chamado de Kaito, é um estudante normal, exceto por uma coisa: ele é muito bom em resolver quebra-cabeças, onde ele sempre fica insultado quando eles são usados para ferir outras pessoas, pois seus pais foram mortos enquanto tentavam resolver um quebra-cabeça mortal. Certo dia, de repente, ele se vê preso em um quebra-cabeça feito por um grupo sinistro, um labirinto com armadilhas mortais uma atrás da outra, onde se deixar de resolver qualquer segredo corretamente resultará em sua morte. Felizmente, as suas habilidades superiores o prova que ele é designado a ser um solver, junto com sua amiga de infância, que também foi envolvida nesse esquema mortal. Com isso ele é puxado para uma nova vida, onde ele viaja pelo mundo com outros solvers, tentando resolver os mais recentes enigmas mortais deixado por o grupo misterioso que o arrastou para tudo isso. Em meio à sua jornada, ele acaba encontrando uma braçadeira que se prende a seu braço, onde, se ele ficar com altos níveis de estresse, ele entra em um estado que lhe permite usar todo o potencial do seu cérebro e ver a solução de qualquer enigma, onde essa braçadeira evolui junto com ele, chegando a níveis que ele pôde ver até o futuro. Em 7º lugar está Shijou Saikyo no Deste Kenichi. A história desse anime gira em torno do protagonista, conhecido como Kenichi. Ele é um jovem estudante que prefere passar o tempo lendo livros para melhorar suas habilidades do que lutando. Um dia, indo para a escola, ele é derrubado por uma garota incrivelmente habilidosa. Chegando em sua sala de aula, ele descobre que essa garota é na verdade uma aluna transferida chamada de Mil, e logo eles acabam se tornando amigos. Com isso ele finalmente cria coragem para se tornar mais forte e se juntar ao clube de karatê da sua escola. Mas um veterano não gosta que ele esteja nesse clube e pretende expulsá-lo, mesmo que para isso precise matá-lo. Quando ele está prestes a desistir de tudo, sua colega de classe Mil o ajuda, e com isso Kenichi acaba se apaixonando por ela. Como ele deseja mais força para enfrentar seus inimigos, ela o aconselha a ir treinar em um dojo em que ela mora. Esse dojo é onde vários mestres atingiram o nível máximo nas artes marciais, e com isso Kenichi fica cada vez mais forte à medida que novos desafios surgem. No entanto, suas novas habilidades para a luta chamam a atenção de gangues poderosas, e agora ele tem que ficar bem mais poderoso para proteger as pessoas que ama.
Em sexto lugar está Gleipnir, o protagonista conhecido como Shuichi é um estudante do ensino médio, só que às vezes ele se transforma em um monstro que ele não sabe como ou por que obteve essa habilidade, onde ele prefere que ninguém descobrisse sobre ela. Mas uma noite ele encontra um prédio em chamas com uma garota dentro, onde ele decide salvá-la e acaba se transformando para carregá-la para um local seguro, mas acidentalmente deixa cair seu telefone. No dia seguinte, a garota que ele salvou chamada de Claire o encontra e o confronta sobre sua identidade de monstro. Após alguns acontecimentos ele acaba falando para ela sobre a identidade de monstro dele, mas o que acontece é que Claire também tem um segredo. Ela está procurando sua irmã, que também se tornou um monstro, para se vingar dela sobre um acontecimento do passado, e com isso ela pede ajuda de Shuichi para rastreá-la. Quando ele se transforma, ele tem um revólver de grande porte no cinto e um zíper na espinha, que quando aberto, permite que outros subam em seu corpo vazio, aumentando o físico e habilidades mentais de ambos. Em busca de respostas, eles acabam descobrindo sobre umas moedas que, se coletar uma certa quantidade, pode ter qualquer desejo realizado. Com isso eles saem em busca dessas moedas e de respostas, mas eles não são os únicos que também querem, e com isso eles têm que participar de várias batalhas para sobreviver. Em quinto lugar está Radiante, em um mundo onde monstros, conhecidos como Nêmesis, caem do céu. Quando esses monstros tocam alguém, ela fica contaminada e morre. Mas existem pessoas que sobrevivem ao contato e tornam-se amaldiçoados, mas também ganham a habilidade de manejar o poder mágico conhecido como fantasia, tornando-se feiticeiros. O protagonista, conhecido como Seth, é um adolescente que sobreviveu a um ataque de um Nêmesis. Como resultado do ataque, ele ganhou 2 pequenos chifres na cabeça, e por causa disso todas as pessoas normais acham que ele é amaldiçoado e se tocar nele vai morrer contaminado. Por causa disso ele sofre muito preconceito na cidade. Ele sonha em derrotar todos os Nêmesis e trazer a paz entre os feiticeiros e o resto da humanidade. Mas para conseguir isso ele precisa encontrar e destruir o lugar de onde vem os Nêmesis, um local lendário chamado de Radiante. Com isso ele parte em uma jornada. Em meio da sua nova aventura ele acaba fazendo amizade com outros feiticeiros que se juntam a ele em busca do Radiante, enquanto eles evitam a Inquisição, uma organização que se opõe aos feiticeiros. Em quarto lugar está Tengu Toppaguren Lagann, o protagonista chamado de Sinon, junto com seu amigo conhecido como Kamina. Foram criados em uma vila subterrânea. Um dia Simon se depara com um objeto misterioso, que é na verdade uma chave de ignição para um antigo artefato de guerra, que a dupla acaba chamando de Lagann. Usando a nova arma, eles se defendem de um ataque surpresa vindo da superfície com a ajuda de uma ruiva chamada de Yoko, que empunha uma arma enorme que vagueia pelo mundo de cima. Após derrotar esse monstro, eles sobem para a superfície, o que leva eles a partir em uma jornada ao lado de Yoko para explorar as terras devastadas da superfície. Eles logo se juntam à luta contra os homens destas criaturas humanoides que aterrorizam o restante da humanidade em poderosos robôs chamados de Homens-Feras. Embora eles estejam passando por outros problemas, o trio acaba lutando bravamente contra esses novos inimigos ao lado dos sobreviventes para recuperar a superfície, enquanto lentamente desvendam um mistério do tamanho de uma galáxia e acabam descobrindo que o verdadeiro inimigo pode estar muito além do que eles imaginam. Em terceiro lugar está Katekyo Hitman Reborn. A história do anime começa com o protagonista chamado de Sawada. Ele é um estudante desajeitado e sem talento, mas um dia sua vida entediante sofre uma reviravolta quando ele encontra uma misteriosa criança conhecida como Reborn, que por acaso é um assassino. Ele foi enviado da mais forte família da máfia da Itália. Reborn recebeu a missão assustadora de preparar o estúpido estudante Sawada para suceder ao nono chefe da família Vongole, que está prestes a se aposentar. Agora Sawada tem um novo caminho árduo pela frente. O começo do anime é bem mais parado, mas ao decorrer da história ele vai fazendo novos amigos, que vai entrando para sua família, e com isso novos inimigos mais poderosos vão aparecendo e ele tem que treinar bastante e ficar bem mais forte, para que possa lutar contra outras famílias da máfia. Ele também ganha umas luvas que aumenta bastante seus poderes, e com isso ele tem que participar de batalhas intensas, junto com os outros membros da família, para proteger sua cidade e as pessoas que ele ama. Em segundo lugar está do Gionideai, em uma cidade chamada de Horário. O protagonista, conhecido como Bel, é um jovem ingênuo que sonha em se tornar o maior aventureiro do país. Depois de um encontro com uma deusa solitária chamada de Estia, seus sonhos se tornam um pouco mais próximos da realidade. Com o apoio dela, Bel embarca em uma aventura nas profundezas das dungeons cheias de monstros de sua cidade, onde a morte espreita em cada esquina deste labirinto aterrorizante. Mesmo na superfície, a sobrevivência é um privilégio, onde os guerreiros mais fortes
fortes têm vida melhores, pois quando os monstros morrem ele derrubam cristais, que podem ser trocados por dinheiro na cidade. E quanto mais andares, descer mais forte os monstros são e também as recompensas são melhores. Ao decorrer da história, ele vai fazendo novos companheiros, que se tornam seguidores de sua deusa. Bel também tem um poder misterioso, onde ele consegue evoluir seu ranking muito mais rápido do que as outras pessoas. Com isso a história do anime se passa com Bel e seus amigos, passando por vários desafios para sobreviver e ficar mais forte nessas dungeons. Em primeiro lugar está Tokyo Ghoul. A cidade de Tóquio se tornou um lugar cruel e impiedoso, um lugar onde criaturas chamadas de ghouls coexistem com os humanos. O protagonista conhecido como Kaneki é um estudante que é atraído por uma mulher chamada de Rise. No entanto, ela não é exatamente quem ela parece ser. Após alguns acontecimentos, Kaneki desmaia devido aos ferimentos e é levado ao hospital em estado crítico. Depois de recuperado, ele descobre que de alguma forma foi submetido a uma cirurgia que o transformou em meio ghoul. Esses monstros são criaturas semelhantes a humanos que caçam e devoram outras pessoas, e assim como eles, Kaneki deve consumir carne de outras pessoas para poder sobreviver. Qualquer outro alimento que ele tentar consumir terá um sabor horrível. Sem ninguém para recorrer, ele acaba se encontrando com uma garota conhecida como Toruka, que o leva para um gerente de uma cafeteria, onde eles lhe ensinam a viver como meio humano e meio ghoul, mesmo querendo ser mais humano. Ao decorrer da história, ele acaba se encontrando com outros ghouls, que fazem várias coisas desumanas. E é quando Kaneki mostra seu verdadeiro lado obscuro de Ghoul lutando contra eles.